Olá, eu sou o professor Michio Kaku. Desde o momento em que a nossa espécie desceu das árvores, desenvolveu o córtex frontal e ganhou a terrível e maravilhosa capacidade da autoconsciência, fomos assombrados por uma sombra inevitável. Nós somos a única criatura na Terra que sabe que vai morrer. Olhamos para o rosto imóvel de um ente querido, alguém que apenas ontem estava rindo, debatendo ideias, amando e sonhando, e sentimos uma revolta visceral. O nosso cérebro, essa máquina de prever o futuro, não consegue processar o não ser. Não conseguimos aceitar que aquela riqueza interior, aquele universo subjetivo de memórias, piadas internas e sentimentos complexos, simplesmente desapareceu no éter. Onde foi parar a informação que fazia daquela pessoa quem ela era? Durante milênios, a humanidade recorreu à magia, à religião e à mitologia para tentar negar ou reverter esse processo. Lemos sobre Lázaro saindo do túmulo, ouvimos os mitos gregos de Orfeu descendo ao submundo para resgatar Eurídice. E no século XIX, a escritora Mary Shelley nos deu o mito moderno definitivo, Frankenstein. A história de Frankenstein capturou a imaginação do mundo porque propôs uma ideia sedutora, a de que a vida é apenas uma questão de engenharia mecânica. Shelley, inspirada pelas experiências de Luigi Galvani com pernas de rãs e eletricidade, sugeriu que nós somos apenas máquinas biológicas complexas. Se as peças estiverem lá, se costurarmos os tecidos e aplicarmos a quantidade certa de eletricidade, a faísca vital, a máquina deve voltar a funcionar. A morte, nessa visão, seria apenas uma bateria descarregada ou um motor enguiçado. Hoje, no século XXI, vivemos na era da tecnologia exponencial, e essa crença na morte como um problema técnico nunca foi tão forte. Temos desfibriladores em aeroportos que reiniciam corações parados com choques elétricos, realizando pequenos milagres de Frankenstein todos os dias. Temos ventiladores mecânicos que respiram por nós quando nossos pulmões falham. E mais fascinante ainda, temos visionários e futuristas no Vale do Silício que acreditam piamente na singularidade. Eles nos prometem que, em breve, a morte será reclassificada de destino inevitável para doença curável. Eles veem o envelhecimento como um erro de código no nosso DNA, um bug de software que podemos corrigir com nanorobôs, edição genética CRISPR e terapias com células-tronco. Alguns dos homens mais ricos do mundo estão investindo bilhões na busca pela imortalidade, e outros pagam fortunas para terem seus corpos congelados em tanques de nitrogênio líquido no deserto do Arizona, esperando o dia em que a ciência futura os descongelará, consertará o que os matou e os trará de volta para um futuro brilhante. Mas hoje, neste vídeo de 1 hora e 40 minutos, eu tenho a difícil e impopular tarefa de ser o portador das más notícias físicas. Vou argumentar que, embora possamos estender a vida humana drasticamente, chegando talvez aos 150 ou 200 anos, a verdadeira ressurreição, o ato de trazer de volta alguém que já cruzou o limiar da morte cerebral e da decomposição informacional, é, para todos os efeitos práticos e teóricos, impossível. E quero ser muito claro, não é impossível porque a nossa medicina é primitiva. Não é impossível porque ainda não inventamos os nanorobôs certos. É impossível porque o universo opera sob leis estritas de termodinâmica e teoria da informação. Existe uma barreira intransponível que separa o ser do não ser. E essa barreira não é biológica, ela é matemática. É uma questão de entropia. Para entender por que você não pode ressuscitar os mortos, primeiro precisamos redefinir o que você é. Muitas pessoas apontam para o peito e dizem, este sou eu. Mas isso é uma ilusão. Você não é o seu corpo. A grande maioria dos átomos do seu corpo é substituída através do metabolismo ao longo dos anos. Você não é a sua mão. Se você a perder em um acidente, você continua sendo você. Você não é nem mesmo o seu coração. Você pode receber um transplante de coração de um doador e sua personalidade, suas memórias e seu eu permanecem intactos. Você, fundamentalmente, é informação. Você é o fantasma na máquina. Você é um padrão incrivelmente complexo e específico de dados armazenados na configuração física das conexões entre os seus neurônios. Essa estrutura, que os neurocientistas chamam de conectoma, contém tudo o que define a sua existência, suas memórias de infância, o cheiro do perfume da sua mãe, seus traumas, seus medos, sua habilidade de tocar piano e a sua consciência do eu.
São 86 bilhões de neurônios conectados por cerca de 100 trilhões de sinapses. A complexidade desse sistema é maior do que a de todas as estrelas da Via Láctea combinadas. Para visualizar o problema da ressurreição, imagine que o seu cérebro é uma biblioteca. Uma biblioteca vasta e antiga, como a lendária Biblioteca de Alexandria, contendo milhões de livros únicos, manuscritos raros que não existem em nenhum outro lugar do universo. A vida é o processo de manutenção dessa biblioteca. O bibliotecário, que é o seu metabolismo, o fluxo de sangue, oxigênio e glicose, trabalha dia e noite sem parar. Ele cola as páginas que rasgam, ele limpa a poeira, ele repara o teto para não entrar goteira. Enquanto o bibliotecário está lá, a biblioteca existe. O que é a morte sob essa ótica? A morte clínica, quando o coração para, é como se o bibliotecário tivesse um infarto e a porta da biblioteca fosse trancada. Os livros ainda estão lá, intactos nas prateleiras. Se agirmos rápido, podemos arrombar a porta, fazer massagem cardíaca, acordar o bibliotecário, dar adrenalina, e a biblioteca reabre. Isso é reanimação. Isso é possível. Mas a morte verdadeira, a morte informacional, acontece quando a biblioteca pega fogo. Imagine que a Biblioteca de Alexandria queima até o chão. O teto desaba, as estantes viram carvão, os pergaminhos viram fumaça e cinzas. Tudo o que resta é uma pilha de resíduos cinzentos e poeira de carbono espalhada pelo vento. Agora imagine que eu, como físico, chego até você com uma pinça atômica, mágica e superavançada do século 30. Eu digo a você, não se preocupe, pela lei da conservação da massa, os átomos não foram destruídos. Cada átomo de carbono que estava nas páginas dos livros ainda está aqui nesta pilha de cinzas ou flutuando no ar ao redor. A matéria ainda existe. Vamos apenas montar os livros de volta. Você consegue fazer isso? A resposta da física é um retumbante não. Embora os tijolos, os átomos ainda estejam lá, a ordem em que eles estavam organizados, a informação, foi perdida para sempre. A tinta se misturou com a fibra do papel. O papel oxidou e virou gás. O calor agitou as moléculas até que qualquer estrutura reconhecível fosse obliterada. A entropia do sistema aumentou irreversivelmente. Tentar ressuscitar uma pessoa que morreu há horas ou dias é como tentar reconstruir as obras perdidas de Aristóteles a partir de uma nuvem de fumaça. A informação não está mais lá para ser lida. Ela foi embaralhada pelo caos térmico do universo. Muitos defensores da criogenia argumentam que, se congelarmos o cérebro rápido o suficiente logo após a morte legal, podemos pausar o incêndio antes que ele consuma os livros. Teoricamente, isso faz sentido. Se você preservar o conectoma intacto, você preservou a pessoa. Mas a realidade da biologia e da termodinâmica é muito mais cruel do que a teoria. No exato momento em que o fluxo de oxigênio para o cérebro para, inicia-se uma cascata catastrófica de destruição celular chamada isquemia. Em questão de minutos, não horas, as bombas químicas que mantêm as células vivas param de funcionar. As membranas dos neurônios começam a vazar. As enzimas começam a digerir a própria célula de dentro para fora. As estruturas delicadas das sinapses, onde as memórias estão fisicamente codificadas, se desfazem. Antes mesmo que o corpo possa ser resfriado para a temperatura do nitrogênio líquido, grandes seções da biblioteca já desmoronaram. As prateleiras caíram. Os livros se misturaram em uma pasta irreconhecível, e o próprio processo de congelamento é violento. A água dentro das nossas células, quando congela, forma cristais de gelo pontiagudos. Esses cristais agem como milhões de minúsculas facas microscópicas, perfurando as membranas celulares e rasgando o tecido conectivo. Mesmo com as melhores técnicas modernas de vitrificação, que tentam transformar a água em um vidro sem cristais, estamos lidando com um nível de dano que não é apenas quebra de hardware, mas apagamento de software. Se o disco rígido do seu computador for derretido em um forno e transformado em um bloco de plástico e metal fundido, não importa quão genial seja o técnico de TI do futuro, ele não conseguirá recuperar as fotos das suas férias. Por quê? Porque a estrutura magnética que representava os zeros e uns não existe mais. Ela se tornou ruído aleatório. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nas leis físicas que governam essa perda trágica, mas inevitável. Primeiro, vamos encarar o demônio da termodinâmica.
Vamos falar sobre a entropia e a implacável seta do tempo. Vamos entender por que o universo permite que um ovo quebre e se espalhe no chão, mas nunca, em toda a história do cosmos, permite que um ovo quebrado se remonte espontaneamente e volte para a casca. A morte é a expressão máxima da entropia. Segundo, vamos analisar a complexidade estonteante do conectoma humano. Vamos ver que você é feito de padrões tão intrincados que tentar repará-los átomo por átomo exigiria um demônio de Laplace, uma inteligência capaz de saber a posição e o momento de cada partícula do universo, algo que a mecânica quântica proíbe estritamente. Terceiro, vamos discutir o teorema da não clonagem. Vamos ver por que é fisicamente impossível fazer um scanner perfeito do cérebro para criar uma cópia de backup digital antes de morrer. A natureza protege seus dados quânticos criptografando-os de uma forma que a leitura destrói o original. E, finalmente, vamos abordar o pesadelo filosófico do upload de mente. Se não podemos consertar o corpo biológico, poderíamos nos tornar digitais? Poderíamos viver em um chip de silício? Descobriremos que isso cria o paradoxo da cópia. A criatura no computador pode pensar que é você. Ela pode ter suas memórias, mas ela é você? Ou você morreu e apenas um gêmeo digital assumiu o seu lugar? A promessa da ressurreição é incrivelmente sedutora. Ela vende livros, financia startups de biotecnologia e, acima de tudo, consola nossos corações partidos diante do abismo. Mas a física não está aqui para nos consolar. Ela está aqui para nos dizer a verdade. E a verdade é que somos estruturas dissipativas, como a chama de uma vela. Podemos manter a chama acesa por muito tempo, protegendo-a do vento e alimentando-a com cera. Mas quando a chama se apaga e a fumaça sobe, a chama não vai para lugar nenhum. Ela não espera em um limbo para ser trazida de volta. Ela simplesmente deixa de ser um processo. Ressuscitar é tentar reacender a mesma chama exata usando a fumaça que já se dispersou na sala. Preparem-se para uma jornada que vai desafiar suas crenças mais profundas sobre a vida, a alma e a tecnologia. Vamos olhar para o abismo da não-existência e entender por que, no universo físico, o adeus é infelizmente matemático e definitivo. Para entendermos por que a morte é uma barreira tão formidável, precisamos deixar de lado a biologia por um momento e entrar no reino da física fundamental. Precisamos conversar sobre o tempo. Se você parar para pensar, o tempo é a coisa mais estranha que experimentamos. No espaço, você é livre. Se você der um passo para a esquerda, pode dar um passo para a direita. Se você for para frente, pode voltar para trás. No espaço, todas as direções são iguais. Mas no tempo, somos prisioneiros. Somos arrastados inexoravelmente do passado para o futuro, sem qualquer capacidade de parar ou reverter o fluxo. Nós lembramos do ontem, mas não lembramos do amanhã. Nós envelhecemos, mas nunca rejuvenescemos. As taças de cristal caem da mesa e se estilhaçam em 1000 pedaços, mas nunca, jamais, vemos os cacos de vidro saltarem do chão, se unirem e pousarem suavemente sobre a mesa como uma taça perfeita. Por que isso acontece? Por que o universo tem uma direção preferencial? Por que existe o que o astrofísico Arthur Eddington chamou de a seta do tempo? A resposta para o mistério da morte reside na lei mais suprema, mais implacável e mais deprimente de toda a física. A segunda lei da termodinâmica. Esta lei é diferente de todas as outras. As leis de Newton, as equações de Maxwell e até a relatividade de Einstein são, em sua maioria, simétricas no tempo. Se você pegar um filme dos planetas orbitando o Sol e rodá-lo de trás para frente, as leis da física ainda funcionam perfeitamente. Um planeta girando ao contrário não viola a gravidade, mas a segunda lei é diferente. Ela diz que em um sistema fechado, a quantidade de desordem, uma medida que chamamos de entropia, tende sempre a aumentar com o tempo. Nunca diminui. A entropia é o imposto que o universo cobra por qualquer coisa que acontece. É a tendência natural de todas as coisas de irem do estado de ordem para o estado de desordem, do complexo para o simples, da energia concentrada para a energia dissipada. A morte, do ponto de vista da física, não é um evento místico. A morte é simplesmente a vitória final da segunda lei da termodinâmica sobre o seu corpo. Durante toda a sua vida, você lutou uma guerra hercúlea contra a entropia. O ato de viver, de comer, de respirar, é uma batalha constante para manter a ordem interna.
Você ingere comida, energia de alta qualidade e baixa entropia, e expele calor e resíduos, energia de baixa qualidade e alta entropia. Você paga o universo com desordem externa para manter a sua ordem interna. Schrödinger, um dos pais da mecânica quântica, disse lindamente que a vida se alimenta de entropia negativa. Mas quando você morre, o mecanismo de pagamento para. A batalha termina. E a segunda lei assume o comando total. O seu corpo, que é uma estrutura altamente ordenada e improvável, começa imediatamente a deslizar em direção ao equilíbrio termodinâmico. O equilíbrio é o estado de máxima entropia. É o estado onde tudo é igual, tudo é morno, tudo é misturado. É o caos absoluto. E o caos, infelizmente, é o estado natural da matéria. Vamos visualizar isso com a analogia clássica do Humpty Dumpty, ou o ovo quebrado. Imagine que você segura um ovo fresco na mão. Esse ovo é um sistema de baixa entropia. A gema está separada da clara, a casca está intacta, protegendo o interior. É uma estrutura ordenada. Se você soltar o ovo, ele atinge o chão e se quebra. A gema se mistura com a clara, a casca se estilhaça em fragmentos. A entropia aumentou. A desordem aumentou. Agora pergunte-se, por que é impossível desfazer isso? Por que não podemos reunir os átomos do ovo e remontá-lo? Aqui entra o gênio trágico de Ludwig Boltzmann, o físico austríaco que decifrou a entropia no século XIX. Boltzmann percebeu que a entropia é uma questão de probabilidade, de estatística aplicada aos átomos. Ele introduziu os conceitos de microestados e macroestados. Pense no ovo intacto. Existem muito poucas maneiras de organizar os átomos de um ovo para que ele seja um ovo intacto. A casca tem que estar fora, a gema dentro. Isso é um estado altamente improvável. Agora pense no ovo quebrado. Existem trilhões de maneiras de organizar os átomos de um ovo espatifado. A gema pode estar um pouco mais para a esquerda, ou para a direita. A casca pode estar quebrada em 3 pedaços ou em 3.000. Todas essas configurações correspondem ao macroestado ovo quebrado. A natureza sempre empurra os sistemas para o estado mais provável. E o estado morto, ou quebrado, é infinitamente mais provável do que o estado vivo ou intacto. Para ressuscitar um morto, ou para desquebrar um ovo, você estaria lutando contra probabilidades astronômicas. Seria como jogar um baralho de cartas para o ar 1 milhão de vezes e esperar que, em todas as vezes, as cartas caíssem no chão perfeitamente ordenadas por naipe e número. É teoricamente possível? A mecânica estatística diz que sim, existe uma chance não nula. Mas essa chance é tão microscopicamente pequena que você teria que esperar um tempo muito maior do que a idade atual do universo para que isso acontecesse uma única vez. Na prática, é impossível. Mas a ressurreição enfrenta um problema ainda maior do que a probabilidade estatística. Ela enfrenta o problema da dissipação da informação. Muitos futuristas comparam o corpo humano a um carro. Se um carro quebra, você pode consertá-lo. Se o motor funde, você troca o motor. Se a lataria enferruja, você troca a lataria. Por que não podemos fazer isso com o corpo? A diferença é que a identidade de um carro é dada pela sua estrutura macroscópica, que é fácil de replicar. A identidade de um ser humano, como vimos, está na informação microscópica do seu conectoma. Quando você morre, a degradação não é apenas as peças caindo, é a informação evaporando. Imagine que você tem um livro precioso. Se você rasgar as páginas, ainda pode colá-las. A informação ainda está lá. Mas a morte celular é como queimar o livro. Quando as células morrem, suas membranas se rompem. As proteínas complexas que formam a arquitetura das sinapses começam a desnaturar. Desnaturação é o que acontece quando você frita um ovo. A clara transparente vira branca e sólida. A estrutura molecular muda irreversivelmente. Você não pode desfritar um ovo. A mudança na forma das proteínas apaga a informação que estava codificada nelas. Além disso, há a questão do calor. O processo de morte e decomposição gera calor. O calor é a forma mais desordenada de energia. É o movimento aleatório dos átomos. Quando a estrutura do seu cérebro se desfaz, a energia que mantinha aquelas conexões unidas é liberada na forma de calor e escapa para o ambiente. Para reverter o processo, para ressuscitar a pessoa,
Você precisaria não apenas reunir os átomos de carbono e nitrogênio, mas precisaria capturar cada fóton de calor que escapou do corpo, reverter a trajetória dele e forçá-lo a voltar para dentro das moléculas para restaurar a energia de ligação original. Isso exige o que chamamos na física de demônio de Laplace. Pierre-Simon Laplace imaginou uma inteligência vasta, que soubesse a posição e a velocidade de cada partícula no universo. Se esse demônio existisse, ele poderia calcular a trajetória reversa de cada átomo e rodar o filme ao contrário. Ele poderia pegar a fumaça e o calor e reconstruir o livro. Mas a física moderna matou o demônio de Laplace. Primeiro, veio o princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que você não pode saber a posição e a velocidade de uma partícula ao mesmo tempo com precisão absoluta. Segundo, veio a teoria do caos, que diz que pequenas variações nas condições iniciais levam a resultados imprevisíveis. Isso significa que a informação necessária para reverter a entropia, a informação de onde exatamente estava cada átomo e para onde ele foi, é perdida para sempre. O universo não guarda um backup. A natureza tritura os documentos. Uma vez que a informação se transforma em calor e se mistura com o ambiente, ela se torna indistinguível do ruído de fundo do universo. Tentar recuperar a memória do seu primeiro beijo a partir do calor dissipado pelo seu cadáver é matematicamente equivalente a tentar recuperar o conteúdo de um copo de água que foi jogado no oceano. A água ainda está lá, mas a identidade do copo de água se dissolveu na totalidade. Isso nos leva ao conceito de irreversibilidade computacional. Alguns processos no universo são fáceis de prever para frente, mas impossíveis de calcular para trás. É fácil misturar café com leite. É impossível, olhando para o café com leite, calcular exatamente onde estava cada gota de leite antes da mistura. A morte é o exemplo supremo de irreversibilidade computacional. O estado morto tem alta entropia e baixa informação. O estado vivo tem baixa entropia e alta informação. Você não pode extrair alta informação de baixa informação. Você não pode criar ordem a partir do ruído sem ter um manual de instruções externo. E esse é o ponto crucial. O manual de instruções para reconstruir você era o seu próprio cérebro. E o cérebro foi destruído. O mapa do tesouro foi queimado para aquecer a sala. Vamos aplicar isso à tecnologia de criogenia novamente. O argumento deles é: a tecnologia do futuro será mágica. Eles terão nanorobôs que entrarão nas células e consertarão tudo. Isso subestima a magnitude do problema termodinâmico. Um nanorobô precisa de instruções. Ele precisa saber: este átomo de cálcio deve ir para a esquerda ou para a direita. Se a estrutura celular foi danificada pela isquemia ou pelos cristais de gelo, o nanorobô chega lá e encontra uma ruína. Ele não sabe onde colocar os tijolos porque a planta da casa foi rasgada. Para reconstruir a casa, o nanorobô teria que adivinhar onde as paredes estavam. E aqui está o perigo. Se ele tem que adivinhar, ele não está reconstruindo você. Ele está construindo uma cópia aproximada, baseada em médias e suposições. Se a lacuna de informação for muito grande, a pessoa que acorda do congelamento pode ter o seu rosto, o seu DNA, mas não as suas memórias. Ou pior, ter memórias falsas implantadas pela tentativa de reconstrução. Seria um zumbi filosófico, ou uma nova pessoa habitando o seu corpo antigo. A continuidade da consciência foi quebrada pela entropia. A seta do tempo é cruel. Ela nos diz que o filme da vida só roda em uma direção. Muitas pessoas acham que a ciência vai eventualmente conquistar tudo. Eles disseram que voar era impossível, que ir à lua era impossível. Mas há uma diferença fundamental entre impossível por engenharia e impossível por física fundamental. Voar não viola nenhuma lei da física. A gravidade pode ser vencida pela sustentação. Ir à Lua é apenas uma questão de energia e propulsão. Mas reverter a entropia de um sistema complexo cuja informação foi perdida viola a própria estrutura da realidade. Seria necessário um milagre termodinâmico local tão improvável que beira o absurdo. É como esperar que um tornado passe por um ferro velho e monte um Boeing 747. A morte é o preço que pagamos pela complexidade. Uma pedra não morre porque uma pedra é simples. Sua entropia já é alta, sua estrutura é estável e repetitiva. Um ser humano é uma estrutura instável, mantida longe do equilíbrio por um fluxo constante de energia.
Somos, como dizem os poetas, poeira de estrelas organizada. Quando a organização falha, voltamos a ser apenas poeira, e a poeira não lembra. Há, no entanto, uma ressalva teórica que os físicos adoram discutir em mesas de bar, o teorema da recorrência de Poincaré. Este teorema sugere que, se você tiver um sistema fechado e esperar um tempo infinito, as partículas acabarão, por puro acaso, voltando à sua configuração original. Então, se esperarmos tempo suficiente, um tempo inimaginável, muito maior que um Google de anos, os átomos que formavam o seu cérebro poderiam, aleatoriamente, se juntar novamente no vácuo do espaço e formar você de novo. É o chamado cérebro de Boltzmann. Mas isso não é ressurreição. Isso é uma flutuação estatística bizarra. Esse novo você apareceria no espaço, teria suas memórias por 1 milissegundo e depois morreria instantaneamente no vácuo congelante. E mesmo que isso acontecesse, não seria você no sentido de continuidade. Seria uma cópia que surgiu do caos. A sua consciência original, aquela que se apagou no hospital, não pulou através do tempo para habitar esse novo corpo. Portanto, para todos os fins humanos e práticos, a entropia é uma sentença final. Nesta sessão, vimos como o universo conspira para apagar nossos rastros. A segunda lei é o grande nivelador. Ela garante que tudo o que é construído será destruído e que a informação perdida não pode ser recuperada. Mas talvez você esteja pensando, ok, o corpo biológico é frágil, a entropia o destrói. Mas e se eu não precisar do corpo? E se eu pudesse copiar a minha mente antes de morrer? E se eu pudesse fazer um mapa tão perfeito do meu cérebro que a entropia não pudesse tocá-lo? Isso nos leva à próxima fronteira da impossibilidade. Não a impossibilidade térmica, mas a impossibilidade quântica e computacional. Na próxima parte, vamos explorar o conectoma. Vamos tentar entender a escala do desafio de mapear a mente humana. Vamos ver que não estamos falando de gigabytes ou terabytes, mas de zettabytes de dados complexos e dinâmicos. Vamos descobrir que você é muito mais do que um software. Você é um hardware que muda a si mesmo a cada segundo. Preparem-se para mergulhar na floresta dos neurônios, onde a complexidade é tão vasta que desafia a própria capacidade de armazenamento do universo. Já estabelecemos que o universo conspira contra a ordem e que a entropia é a força que apaga a nossa existência física. Mas para realmente compreender a impossibilidade da ressurreição, precisamos parar de olhar para o universo lá fora e começar a olhar para o universo aqui dentro. Precisamos olhar para a estrutura mais complexa que a natureza já produziu em 4 bilhões de anos de evolução biológica. Estou falando do objeto que está agora mesmo processando as minhas palavras, decodificando os sons e transformando-os em significado. Estou falando do cérebro humano. Muitas pessoas têm uma visão simplista do que elas são. Elas pensam, eu sou uma alma que habita um corpo. Ou, na era digital, pensam, eu sou um software rodando em um hardware biológico. Se o hardware quebra, basta pegar o software e colocá-lo em outra máquina, certo? Errado. Essa analogia computacional, embora popular em filmes de ficção científica, é perigosamente enganosa. No computador, o hardware, os transistores de silício, e o software, o código binário, são coisas distintas. Você pode formatar o disco rígido e instalar um novo sistema operacional. Você pode copiar um arquivo de texto para um pendrive e ele será idêntico ao original. No cérebro, porém, não existe essa distinção. O hardware é o software. A memória não é um arquivo armazenado em um neurônio. A memória é a própria conexão física entre os neurônios. Aprender algo novo muda a estrutura física do seu cérebro. Para recuperar a mente de uma pessoa morta, não basta reiniciar o sistema. Você precisa reconstruir a arquitetura física exata de uma catedral feita de carne, água e eletricidade, onde cada tijolo microscópico guarda um fragmento de quem você é. Vamos falar de números, porque a escala do desafio é o que torna a ressurreição uma tarefa tão assustadora. O cérebro humano contém aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Isso já é um número impressionante, comparável ao número de estrelas na Via Láctea. Se cada neurônio fosse apenas um bit, um simples interruptor de ligado-desligado, já teríamos um problema enorme de armazenamento. Mas um neurônio não é um bit. Um neurônio é, por si só,
um computador biológico complexo, processando milhares de sinais de entrada a cada milissegundo. Mas a verdadeira magia e o verdadeiro pesadelo para quem quer vencer a morte não está nas células, mas nas conexões entre elas. Cada neurônio estende seus braços, os axônios e dendritos, para tocar milhares de outros neurônios. O ponto de contato, onde a informação salta de uma célula para outra, chama-se sinapse. É na sinapse que a alma reside. É na força dessa conexão, na facilidade com que um sinal passa por ali, que suas memórias estão codificadas. Estima-se que o cérebro humano tenha cerca de 100 trilhões de sinapses. 100 trilhões. Para colocar isso em perspectiva, existem mais conexões no seu cérebro do que folhas em todas as árvores da floresta amazônica. Existem mais caminhos possíveis para um sinal elétrico viajar na sua cabeça do que átomos em todo o universo observável. A complexidade combinatória desse sistema é infinita para todos os fins práticos. O conjunto total dessas conexões é o que chamamos de conectoma. O conectoma é o mapa de todas as estradas neurais que fazem de você. É a impressão digital da sua mente. Não existem dois conectomas iguais. O conectoma de gêmeos idênticos é diferente, porque ele é moldado pela experiência única de cada vida. Se quisermos ressuscitar alguém, seja biologicamente, reconstruindo o corpo, ou digitalmente, fazendo um upload da mente, a tarefa primordial é mapear e reproduzir o conectoma com fidelidade absoluta. E aqui encontramos o problema da resolução. Muitos futuristas acham que basta saber qual neurônio está ligado a qual. Como fazer um mapa do metrô? A estação A liga na estação B. Mas o cérebro não é um mapa de metrô. A conexão sináptica não é binária, ligado, desligado. Ela é analógica e dinâmica. Uma sinapse pode ser forte ou fraca. Isso é chamado de peso sináptico. Uma memória antiga e bem consolidada tem sinapses robustas, como autoestradas largas. Uma memória nova ou fraca tem sinapses tênues, como trilhas no mato. Para reconstruir a pessoa, você precisa saber o peso exato de cada um dos 100 trilhões de conexões. Se você errar o peso de algumas bilhões de conexões, você pode apagar a memória do rosto da esposa da pessoa, ou transformar sua personalidade pacífica em agressiva. Você não ressuscita a pessoa, você cria um estranho com o nome dela. Mas fica pior. A sinapse não é apenas um fio elétrico. É uma lacuna química. A informação passa de um lado para o outro através de moléculas chamadas neurotransmissores: dopamina, serotonina, glutamato, GABA. Para capturar o estado da mente de alguém no momento da morte, você precisaria saber não apenas a estrutura física, mas o estado químico de cada sinapse. Quantas vesículas de neurotransmissores estão prontas para serem liberadas? Quantos receptores estão na membrana pós-sináptica? Estamos falando de contar moléculas. Estamos falando de um nível de detalhe que exige microscopia eletrônica em escala nanométrica. Atualmente, levamos meses e gastamos milhões de dólares para mapear um pedaço de cérebro de rato do tamanho de um grão de areia. Mapear um cérebro humano inteiro com a tecnologia atual exigiria uma quantidade de armazenamento de dados que excede toda a capacidade da internet global. Seriam zettabytes de dados. E aqui voltamos ao problema da morte e da entropia. O conectoma não é feito de pedra. Ele é feito de proteínas, gorduras e água. É uma estrutura mole, úmida e incrivelmente frágil. Como mencionei na parte anterior, a isquemia começa minutos após a parada cardíaca. Imagine o que acontece com essa floresta de 100 trilhões de conexões delicadas quando o oxigênio acaba. As bombas de íons que mantêm a voltagem elétrica das células param. O equilíbrio químico se desfaz. A água entra nas células, fazendo-as inchar e estourar. Mas o mais crítico é a degradação das proteínas estruturais. O citoesqueleto que mantém a forma dos dendritos, os ramos dos neurônios, começa a se despolimerizar. Pense nisso como uma ponte pêncil. As memórias são as pontes. Quando a morte chega, é como se alguém cortasse os cabos de aço. A ponte cai no rio. Se você chegar lá um dia depois com a sua tecnologia de ressurreição, você não verá a ponte. Você verá cabos retorcidos e concreto no fundo do rio. Você pode tentar adivinhar onde a ponte estava, mas você nunca terá certeza. A informação de conectividade, quem ligava em quem e com qual força, é apagada fisicamente.
Vamos aprofundar a questão da neuroplasticidade. O cérebro é um sistema dinâmico. Ele muda o tempo todo. Cada pensamento que você tem, cada coisa que você vê, altera ligeiramente o seu conectoma. É o princípio de Hebb. Neurônios que disparam juntos permanecem juntos. Isso significa que você é um alvo móvel. A pessoa que você era quando começou a assistir a este vídeo não é a mesma pessoa que está ouvindo esta frase agora. Seu cérebro mudou fisicamente nesse intervalo. Isso cria um paradoxo para a preservação. Para salvar você, precisamos tirar uma fotografia instantânea do seu cérebro. Um snapshot. Mas como tiramos essa foto? As técnicas atuais de escaneamento, como a ressonância magnética, fMRI, são incrivelmente grosseiras. Elas conseguem ver o fluxo de sangue em áreas do tamanho de milímetros. 1 milímetro cúbico de cérebro contém dezenas de milhares de neurônios e bilhões de sinapses. Olhar para o cérebro com uma ressonância magnética é como olhar para a cidade de Nova York de um satélite. Você vê onde estão as luzes, vê onde tem trânsito, mas não consegue saber o que duas pessoas estão conversando em um café no Brooklyn. Para ressuscitar a mente, precisamos ouvir a conversa no café. Precisamos da resolução em escala atômica. E não existe, nem na teoria física atual, uma maneira de escanear o cérebro vivo com essa resolução sem destruí-lo. Para ver as sinapses, precisamos fatiar o cérebro em lâminas ultrafinas e colocá-las em um microscópio eletrônico. Isso mata o paciente. É o princípio da incerteza aplicado à biologia. Para mapear a vida com precisão perfeita, você precisa matá-la. Então, imagine o cenário de criogenia novamente. O paciente morre. O cérebro é congelado. Anos depois é descongelado. Mesmo que o gelo não tenha transformado o cérebro em mingau, o que é improvável, o mapa está borrado. Imagine um mapa antigo de papel que foi deixado na chuva. A tinta escorreu. As linhas das estradas estão misturadas. Os nomes das cidades estão ilegíveis. Um arqueólogo do futuro poderia tentar redesenhar o mapa. Talvez. Ele poderia usar inteligência artificial para prever onde as estradas deveriam estar. Ah, aqui tem uma cidade e ali tem outra, então devia ter uma estrada aqui. Mas isso é inferência, não recuperação. Ao preencher as lacunas do conectoma danificado, a IA estaria inventando memórias. Estaria criando conexões que nunca existiram. O resultado seria um ser que parece você, fala como você, mas que lembra de coisas que nunca aconteceram e esqueceu coisas que eram fundamentais para a sua identidade. Seria uma versão corrompida do arquivo original. E na experiência humana, pequenas corrupções podem significar a diferença entre a sanidade e a loucura. Uma alteração sutil nos níveis de dopamina ou na conectividade do lobo frontal é a diferença entre um gênio criativo e um esquizofrênico. A margem de erro para a ressurreição correta é zero. Há também o problema do corpo. O conectoma não vive no vácuo. O cérebro está intimamente ligado ao corpo. Ele recebe feedback constante dos hormônios, do intestino, o nosso segundo cérebro, dos nervos sensoriais. A sua personalidade é moldada pelos seus níveis de testosterona ou estrogênio, pela sua tireoide, pela sua microbiota intestinal. Ressuscitar apenas o cérebro, ou o conectoma em um computador, sem simular perfeitamente o corpo que o sustentava, é criar um inferno de desconexão. Muitos amputados sentem a dor do membro fantasma. Imagine ser um cérebro fantasma, uma mente ressuscitada que espera sentir o batimento cardíaco, a respiração, o peso da gravidade, e não sente nada, ou sente apenas dados simulados frios. A dissonância cognitiva poderia levar ao colapso mental imediato. Nós somos seres incorporados. A nossa mente é a navegação do nosso corpo no mundo. Sem o corpo original, o mapa do conectoma perde o seu território de referência. Portanto, o mapa da identidade é um labirinto que muda a cada segundo, escrito em tinta que desaparece com a água, guardado dentro de uma fortaleza que desmorona se tentarmos entrar. A complexidade de 100 trilhões de sinapses é a barreira de segurança da natureza. Ela garante que cada indivíduo seja único e irrepetível. Quando uma pessoa morre, o universo perde uma configuração que jamais aparecerá novamente. A entropia garante que, uma vez desfeito o nó, ele não pode ser reatado da mesma forma. Você pode fazer outro nó. Você pode ter um filho que carrega metade dos seus genes. Você pode escrever um livro que carrega suas ideias. Mas o padrão exato,
A experiência subjetiva de ser você é um evento único no espaço-tempo. Mas vamos supor, apenas para fins de argumento, que conseguíssemos resolver o problema biológico. Vamos supor que tivéssemos a tecnologia para congelar o cérebro instantaneamente sem danos, preservando cada sinapse perfeita. Ainda assim, enfrentaríamos uma barreira final. Uma barreira que não depende da biologia, mas da estrutura fundamental da matéria. Para copiar a mente, precisamos copiar a informação. E a física quântica tem uma regra estrita sobre cópias. Uma regra que diz que você não pode ter o original e a cópia perfeita ao mesmo tempo. Na próxima parte, a barreira quântica, o teorema da não clonagem. Vamos descer ao nível dos átomos. Vamos ver por que o universo protege seus dados com uma criptografia inviolável. Vamos descobrir por que, para ler a alma, você precisa inevitavelmente destruí-la. Preparem-se, pois o mundo quântico não gosta de plágio. Até agora, nossa investigação sobre a impossibilidade da ressurreição operou no nível macroscópico e biológico. Falamos sobre células, neurônios, sangue e entropia térmica. Dissemos que o corpo é frágil e que a informação se degrada como um livro queimando. Mas vamos ser os advogados do diabo. Vamos imaginar que, em um futuro distante, a humanidade resolva todos os problemas biológicos. Imagine que tenhamos superado a isquemia, que tenhamos nanorobôs capazes de reparar membranas celulares e que a criogenia funcione perfeitamente. Vamos supor que temos um cérebro preservado em um estado de pausa ideal. O objetivo agora é ressuscitar essa pessoa. Mas talvez o corpo esteja muito danificado. Talvez queiramos transferir essa mente para um computador ou para um novo corpo clonado saudável. Para fazer isso, precisamos realizar uma operação que parece trivial na era da informática. Precisamos fazer uma cópia. Precisamos ler os dados do cérebro original e colá-los em um novo substrato. Parece simples, certo? Fazemos isso com arquivos MP3 e documentos de texto o tempo todo. Por que não fazer com a alma? É aqui que encontramos a barreira final. Uma parede de tijolos construída não pela biologia, mas pela própria estrutura da realidade. Estamos entrando no reino bizarro e contraintuitivo da mecânica quântica. E a mecânica quântica tem uma lei estrita, descoberta em 1982 pelos físicos William Wouters e Wojciech Zurek, chamada Teorema da Não Clonagem. Para entender por que esse teorema mata o sonho da ressurreição perfeita, precisamos descer ao nível dos átomos. O seu cérebro não é uma massa contínua de geleia. Ele é feito de átomos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, cálcio. A pergunta de $1 trilhão é: a consciência depende do estado quântico exato desses átomos? A visão materialista clássica diz que não. Diz que o cérebro é úmido e quente, e que os efeitos quânticos se cancelam nessa escala. Diz que basta saber a posição aproximada dos neurônios. Mas físicos como Sir Roger Penrose argumentam que a consciência pode ter raízes quânticas, talvez nos microtúbulos dentro dos neurônios. Mesmo que Penrose esteja errado, e a maioria dos neurocientistas acha que ele está, existe o problema da teoria do caos. O cérebro é um sistema não linear. Na teoria do caos, temos o efeito borboleta. Uma pequena mudança nas condições iniciais leva a uma enorme divergência no resultado final. Se você copiar um cérebro, mas errar a posição de alguns elétrons, ou o estado de spin de alguns átomos em uma sinapse crítica, essa diferença minúscula pode se amplificar ao longo do tempo. O pensamento diverge. A personalidade muda. A cópia não é a pessoa. É uma aproximação que se torna um estranho em questão de horas. Portanto, para garantir que estamos ressuscitando você, e não uma versão distorcida de você, precisamos de fidelidade atômica. Precisamos copiar o estado quântico de cada partícula que compõe a sua mente. E é aqui que o teorema da não clonagem puxa o tapete debaixo dos nossos pés. Em termos simples, o teorema diz: é impossível criar uma cópia idêntica de um estado quântico arbitrário desconhecido. No mundo clássico, você pode pegar uma folha de papel, colocá-la em uma máquina Xerox e apertar um botão. A luz escaneia o papel, lê a posição da tinta e imprime uma cópia. Você termina com 2 papéis, o original e a cópia. No mundo quântico, isso é proibido. Por quê? Por causa do processo de medição. Para copiar algo, você precisa primeiro ler o que está lá.
Você precisa escanear. No mundo quântico, ler não é um ato passivo. Ler é interagir. Para saber onde um elétron está, você precisa atingi-lo com um fóton, luz. Mas o elétron é tão pequeno que o impacto do fóton o empurra. O ato de medir altera o que está sendo medido. Isso é o princípio da incerteza de Heisenberg em ação. Você não pode saber a posição e a velocidade de uma partícula com precisão infinita simultaneamente. Se tentarmos construir um scanner de ressurreição que mapeie cada átomo do seu cérebro para fazer um backup, o scanner precisa interagir com os seus átomos. Ao fazer isso, ele perturba o estado original. Ao extrair a informação necessária para criar a cópia, você inevitavelmente destrói a informação no original. Você não pode ter original paz cópia. Você pode ter apenas cópia, o que significa que o original foi destruído no processo. Ou original, o que significa que você não fez a cópia. A natureza não permite o comando Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar na realidade física. Ela só permite Ctrl+X, Ctrl+V, recortar e colar. Isso tem implicações devastadoras para a ideia de fazer backup da mente. Muitos futuristas imaginam um mundo onde vamos ao médico toda semana, entramos em uma máquina, fazemos um backup do cérebro e, se morrermos em um acidente de carro, simplesmente restauramos o sistema a partir do backup da semana passada. O teorema da não clonagem diz que isso é impossível. Para fazer o backup perfeito, aquele que captura a essência quântica e evita o caos, a máquina teria que destruir o seu cérebro atual. O processo de escaneamento teria que ser tão invasivo, tão energético para ler cada estado atômico, que vaporizaria o tecido biológico ou descolapsaria todas as funções de onda delicadas que constituem a sua atividade neural. Então, a escolha não é segurança. A escolha é suicídio. Você tem que morrer hoje para garantir que uma cópia sua possa viver amanhã. Você trocaria a sua vida agora pela promessa de que alguém igual a você vai acordar no futuro? A maioria de nós diria não, porque queremos a continuidade, não a substituição. Vamos aprofundar a analogia do teletransporte quântico. Já realizamos o teletransporte em laboratório. Eu mesmo já cobri isso em documentários. Conseguimos teletransportar fótons e átomos de um lugar para o outro. Mas observem o processo. Para teletransportar o átomo A do laboratório em Viena para um laboratório na China, nós usamos o emaranhamento quântico. A informação do átomo A é enviada para o átomo B na China. O átomo B se transforma e assume o estado idêntico ao que o átomo A tinha. Mas o que acontece com o átomo A original? Ele perde sua identidade. Ele se torna ruído. A informação é transferida, não duplicada. O original morre para que a cópia nasça. Agora, aplique isso à ressurreição. Se quisermos trazer alguém de volta dos mortos, estamos assumindo que a informação ainda está no corpo, o que já refutamos na parte sobre entropia, mas vamos insistir. Para extrair essa informação e colocá-la em um novo corpo saudável, teríamos que desmontar o corpo antigo átomo por átomo. Mas se a pessoa já morreu e a entropia já embaralhou os dados, não há nada coerente para teletransportar. E se a pessoa ainda está viva, criogenia ideal, o processo de leitura a mata. O universo protege a unicidade do indivíduo. Você é uma instância única de informação no espaço-tempo. Você não é um arquivo PDF que pode ser enviado por e-mail para 1000 pessoas. Você é um manuscrito original escrito em tinta que desaparece se alguém tentar fotocopiá-lo. Há ainda a questão do emaranhamento com o ambiente. Nós não somos sistemas isolados. Nossos átomos estão constantemente interagindo com o ambiente ao nosso redor. O ar que respiramos, a radiação cósmica que nos atravessa, o campo magnético da Terra. Do ponto de vista da mecânica quântica mais rigorosa, o estado quântico do seu cérebro não está contido apenas dentro do seu crânio. Ele está emaranhado, entangled, com o universo ao redor. Para copiar você perfeitamente, precisaríamos copiar não apenas o seu cérebro, mas também todo o ambiente com o qual ele está interagindo. Precisaríamos copiar a sala onde você está, a atmosfera, e talvez até uma parte significativa do universo visível. O problema da clonagem se torna um problema cosmológico. Isso significa que você não termina na sua pele. A fronteira entre eu e o resto do universo é, em nível quântico, uma ilusão. Tentar recortar o eu do tecido da realidade para colá-lo em outro lugar
Deixa para trás fios soltos, conexões quebradas que definiam quem você era naquele momento. Uma mente ressuscitada em um ambiente diferente, sem o emaranhamento histórico que a criou, seria sutilmente diferente. Talvez fundamentalmente diferente. Seria como tentar tocar uma sinfonia de Beethoven usando instrumentos que foram desafinados pelo transporte. A partitura é a mesma, mas a música soa errada. Muitos entusiastas da tecnologia dirão: Professor Kaku, você está sendo muito purista. Não precisamos de uma cópia quântica perfeita. O cérebro é barulhento, quente e úmido. A evolução não construiu computadores quânticos. Ela construiu máquinas de sobrevivência. Uma cópia boa o suficiente funcionaria. Esse é o argumento da aproximação clássica. Eles dizem que se copiarmos apenas a estrutura dos neurônios e das sinapses, o conectoma macroscópico, a pessoa emerge novamente. Pode ser. É possível que, no futuro, possamos criar uma simulação digital de um ser humano que age, fala e pensa como a pessoa morta. Para a família que chora a perda, isso pode ser suficiente. Ter um pai digital que conta as mesmas piadas e lembra dos aniversários seria um consolo imenso. Mas estamos falando de ressurreição ou de simulação? Se eu criar um robô que age exatamente como você, mas você continua morto no túmulo, isso é ressurreição? Não para você. Você continua morto. O robô é um ator. Um ator muito bom, que realmente acredita ser você, mas é uma entidade distinta. A barreira quântica garante que a continuidade subjetiva, a sensação de que eu fechei os olhos e abri novamente, seja quebrada. Se não podemos copiar o estado quântico, perdemos a continuidade da consciência. O que criamos é um novo ser que herda as memórias do antigo. É um filho mental, não o próprio pai. Isso nos leva a um ponto filosófico profundo apoiado pela física. A impossibilidade de clonagem confere valor à vida. Se pudéssemos ser copiados infinitamente, a vida perderia sua escassez. Você seria descartável. Ah, o Michio Kaku número 54 morreu em uma explosão? Não tem problema. Ativem o Michio Kaku número 55. Nesse mundo, o indivíduo deixa de existir. O que existe é apenas o arquétipo, o modelo. Mas a física quântica nos diz que o indivíduo é supremo. Cada estado é único e não duplicável. A natureza parece ter construído a realidade de forma a garantir que cada momento, cada pensamento e cada vida sejam eventos singulares. Uma performance ao vivo que nunca pode ser gravada perfeitamente. A morte é o preço que pagamos por essa singularidade. Além disso, a barreira quântica protege a nossa privacidade de uma maneira absoluta. Se fosse possível escanear e clonar mentes, imaginem a tirania. Um governo poderia escanear sua mente sem você saber e interrogar a sua cópia. Eles poderiam torturar a sua cópia digital para extrair segredos, e você nunca saberia. O teorema da não-clonagem é o guardião definitivo da privacidade mental. Ele diz que a mente não pode ser lida sem ser alterada. Você não pode extrair a verdade sem perturbar o pensador. De certa forma, é reconfortante saber que nossas almas, ou nossas informações quânticas, não podem ser roubadas, duplicadas e vendidas. Elas são intrinsecamente nossas, trancadas pela matemática de Heisenberg e Wouters. Então, onde isso nos deixa na nossa busca para vencer a morte? Se a biologia falha pela entropia e a física quântica proíbe a cópia perfeita, o caminho direto está bloqueado. Não podemos reconstruir o corpo podre, entropia. Não podemos fazer um backup perfeito do corpo vivo, não clonagem. Resta uma última esperança, uma última porta que a ficção científica tenta abrir. E se não precisarmos de uma cópia perfeita? E se aceitarmos que a ressurreição é, na verdade, uma migração? E se aceitarmos abandonar a carne e nos tornarmos puro código, vivendo em silício, aceitando as falhas da cópia aproximada em troca da imortalidade digital? Isso nos leva ao conceito de upload de mente, mind uploading. Mas isso gera um novo problema. Não um problema físico, mas um problema lógico e paradoxal que tem atormentado os filósofos desde a Grécia Antiga. Na próxima parte, o paradoxo da cópia, o navio de Teseu, vamos explorar o que acontece quando tentamos transferir a consciência. Vamos descobrir que, no mundo digital, a linha entre transportar e substituir não existe. Se você fizer o upload da sua mente para um computador e o seu corpo original continuar vivo, quem é você? Preparem-se.
Pois a física quântica disse que você é único, mas a ciência da computação vai tentar convencer você de que você é divisível. E o resultado dessa batalha pode ser a morte da própria identidade. Chegamos a um ponto crucial da nossa investigação. Até agora, a física tem sido uma carcereira implacável. Vimos que a entropia destroça a informação biológica do corpo morto, tornando a reconstrução térmica impossível. Vimos que a mecânica quântica, com seu teorema da não-clonagem, proíbe a cópia perfeita de um estado físico vivo sem destruí-lo no processo. Parece que estamos encurralados. A biologia é frágil e a física é restritiva, mas a mente humana é teimosa. Se não podemos salvar o hardware, o corpo, e não podemos fazer uma cópia carbono quântica perfeita, talvez devêssemos mudar de estratégia. Talvez a resposta não seja a preservação da matéria, mas a preservação do padrão. E se desistirmos da carne? E se aceitarmos que somos essencialmente algoritmos complexos rodando em uma rede neural? Isso nos leva à fronteira final da tecnologia de imortalidade, o santo graal do Vale do Silício, o upload de mente, mind uploading. A premissa é sedutora em sua simplicidade lógica. Se o cérebro é um computador, embora um computador químico e molhado, então a mente é o software. E o que fazemos com software importante? Nós não o deixamos em um disco rígido velho e enferrujado que vai falhar em 80 anos. Nós fazemos o upload para a nuvem. Nós migramos para um servidor melhor. A ideia é escanear o cérebro com resolução suficiente para capturar a estrutura do conectoma, as conexões, os pesos sinápticos, a arquitetura lógica, e emular esse sistema em um supercomputador de silício, ou, no futuro, em um computador quântico. Nesse cenário, você acordaria dentro de uma simulação. Você não teria mais fome, dor ou doenças. Você poderia viver 1000 anos, aprender todas as línguas, explorar mundos virtuais. Seria o paraíso digital. Mas há um problema. Um problema que não é técnico, mas lógico. Um monstro filosófico que espreita nas sombras desde a Grécia Antiga e que pode transformar o sonho do upload em um pesadelo de suicídio inadvertido. Estou falando do paradoxo do navio de Teseu. A lenda grega conta a história de Teseu, o herói que matou o Minotauro. O seu navio foi preservado no porto de Atenas como um monumento. Com o passar dos anos, as tábuas de madeira apodreciam e eram substituídas por novas tábuas de madeira idênticas. Depois de um século, nenhuma das tábuas originais restava. A pergunta que os filósofos faziam era: aquele navio no porto ainda é o navio de Teseu? Se a resposta for sim, então a identidade não depende da matéria, mas da forma e da continuidade histórica. Se a resposta for não, então em que momento ele deixou de ser o navio? Na primeira tábua trocada? Na metade? Na última? Agora, vamos aplicar isso ao seu cérebro. O seu corpo já faz isso naturalmente. O seu metabolismo troca átomos o tempo todo. Você é biologicamente um navio de Teseu em câmera lenta. E, no entanto, você sente que é a mesma pessoa que era aos 5 anos de idade. A continuidade da consciência nos dá a ilusão de permanência, mas o upload de mente não é uma troca lenta, é uma ruptura. Para entender o perigo, vamos usar um experimento mental proposto pelo filósofo Derek Parfit, chamado de o paradoxo do teletransporte. Imagine que, no ano 2200, inventamos uma cabine de teletransporte como a de Star Trek. Você entra na cabine em Nova York. Um scanner lê a posição de cada átomo do seu corpo. Essa informação é enviada via rádio para uma cabine em Tóquio. Em Nova York, para evitar duplicatas, a máquina vaporiza o seu corpo original instantaneamente. Em Tóquio, uma impressora biológica usa átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio locais para reconstruir você perfeitamente, átomo por átomo, com base nos dados recebidos. A pessoa em Tóquio sai da cabine. Ela tem as suas memórias. Ela lembra de ter entrado na cabine em Nova York. Ela tem a cicatriz no joelho que você tinha. Ela ama a sua esposa. Para todos os efeitos externos, ela é você. Mas a pergunta aterrorizante é: você viajou para Tóquio ou você morreu em Nova York? Se você acredita que você é apenas o padrão, o software, então você viajou. O padrão foi preservado. Mas se você acredita que a consciência está ligada à continuidade física daquele cérebro específico, daquela massa cinzenta específica que processava os seus pensamentos, então a resposta é brutal. Você foi assassinado em Nova York. A máquina te desintegrou.
Sua experiência subjetiva terminou ali. Ficou tudo preto. Fim. O ser que acordou em Tóquio é uma cópia. É um novo ser, que nasceu naquele instante, com memórias implantadas de uma vida que ele não viveu. Ele acha que é você. Ele jurará em um tribunal que é você. Mas você, o original, não está lá para contestar, porque você virou poeira atômica na cabine de partida. Para provar que isso é um problema, vamos alterar o experimento. Imagine que a máquina de teletransporte em Nova York tem um defeito. Ela escaneia você e envia os dados para Tóquio, onde a sua cópia é construída perfeitamente. Mas, por uma falha no mecanismo de destruição, a máquina de Nova York não vaporiza você. Você sai da cabine em Nova York intacto. Você olha para a tela e vê o seu eu em Tóquio acenando. Agora existem dois vocês. Se você beliscar o seu braço em Nova York, a cópia em Tóquio sente dor? Não. Se a cópia em Tóquio beber um café, você em Nova York sente o gosto? Não. Vocês são duas consciências distintas. Dois fluxos de experiência separados. Vocês compartilham o mesmo passado, mas a partir deste segundo, vocês têm futuros divergentes. Vocês são gêmeos idênticos, separados no nascimento do teletransporte. Agora imagine que o técnico da máquina chega em Nova York, todo envergonhado, e diz: "Desculpe, senhor, a política da empresa proíbe duplicatas. Para que o teletransporte seja concluído, eu preciso dar um tiro na sua cabeça aqui em Nova York. Você aceitaria morrer pacificamente só porque existe uma cópia sua em Tóquio?" A maioria de nós gritaria: "Não, eu não quero morrer, eu sou eu, aquele lá é outro cara." Essa reação visceral revela a nossa verdadeira intuição. Nós valorizamos a continuidade, não apenas a cópia. Saber que existe um backup não nos conforta se tivermos que experimentar a morte em primeira pessoa para ativar o backup. O upload de mente é, essencialmente, esse teletransporte defeituoso, mas sem a viagem física. O processo de digitalizar o cérebro envolve ler a estrutura neural e criar um modelo em silício. Se fizermos isso de forma não destrutiva, supondo que a tecnologia permita, teremos você, biológico, na cadeira e você, digital, na tela. Você, biológico, vai envelhecer e morrer. Você, digital, viverá para sempre. Mas você, a consciência que está ouvindo agora, vai morrer. Você não vai acordar no computador. Você vai morrer na carne, enquanto observa o seu gêmeo digital assumir a sua vida, seus bens, seu nome e até sua conta no Twitter. Para o mundo externo, para seus amigos e familiares, a ilusão de imortalidade é perfeita. Olha, o Michio ainda está aqui mandando e-mails. Mas para você a experiência é terminal. O upload não é uma transferência de alma. É a criação de um sucessor mental. É como ter um filho que é idêntico a você e depois cometer suicídio para deixar espaço para ele. É um sacrifício nobre, talvez, mas não é imortalidade pessoal. Existe uma proposta para contornar esse paradoxo chamada de substituição gradual ou transferência de Moravec, em homenagem ao roboticista Hans Moravec. A ideia é voltar ao navio de Teseu, mas fazer isso com o cérebro vivo. Imagine que temos nanorobôs capazes de substituir um neurônio de cada vez. O robô entra no seu cérebro, localiza um neurônio, estuda o seu funcionamento e depois o substitui por um chip de silício microscópico que faz exatamente a mesma coisa. Recebe sinais elétricos e dispara sinais elétricos. Como é apenas um neurônio entre 86 bilhões, você não sente diferença. Sua consciência continua fluindo. Você toma um café, conversa e o processo continua. Dia após dia, substituímos 1000 neurônios, 1 milhão, 1 bilhão. Eventualmente, depois de alguns meses, não resta nenhum neurônio biológico. Seu crânio está cheio de chips de silício. Mas você nunca perdeu a consciência. Você nunca morreu. Você se tornou uma máquina sem perceber. Nesse caso, a continuidade parece ter sido preservada. Você é o navio de Teseu que virou um navio de metal enquanto navegava. Se depois disso fizermos o upload desse cérebro eletrônico para a nuvem, seria apenas uma mudança de endereço, não de substrato. Essa é a única esperança lógica para a imortalidade digital verdadeira. Mas ela depende de uma premissa perigosa, a de que a consciência é computável e separável do meio biológico. Existe uma vertente da filosofia da mente e até da física, que sugere que a consciência não é apenas processamento de dados, que ela depende de propriedades físicas específicas da biologia, talvez campos eletromagnéticos gerados pelo tecido vivo ou efeitos quânticos na água dentro dos microtúbulos.
Se isso for verdade, o processo de substituição gradual seria, na verdade, um assassinato lento. A cada neurônio trocado por um chip, sua consciência diminuiria um pouco. A luz do seu eu ficaria mais fraca. Mas como o chip simula perfeitamente o comportamento externo do neurônio, você continuaria falando e agindo normalmente. Ao final do processo, você seria um zumbi filosófico. Uma máquina que age exatamente como você, ri das piadas, chora nos funerais, mas que por dentro não tem ninguém. Não tem qualia, não tem a sensação de vermelho, não tem a dor da tristeza. É apenas escuridão processando dados. Você teria matado a sua alma peça por peça. E ninguém, nem mesmo o seu eu zumbi, saberia a diferença. Isso nos coloca diante de um abismo de incerteza. A cópia é um conceito útil para dados, mas perigoso para a existência. No mundo digital, copiar é barato. Original e cópia são indistinguíveis. No mundo da consciência, o original é sagrado porque ele é a sede da perspectiva única. O paradoxo da cópia nos ensina que a imortalidade tecnológica pode ser uma armadilha de vendas. Ela vende a ideia de que você continuará, quando na verdade está vendendo a produção de um substituto eterno. Se você se importa com o fato de que sua narrativa interna continue, o upload pode ser o fim da linha. Se você se importa apenas com o fato de que alguém parecido com você continue a influenciar o mundo, então o upload é válido. É uma forma de legado, não de vida. O universo físico, com sua termodinâmica e sua mecânica quântica, parece ter conspirado para tornar a consciência um fenômeno efêmero, local e intransferível. Estamos presos em nossos corpos. Estamos presos em nosso tempo. E talvez, apenas talvez, isso não seja um defeito. Talvez seja uma característica. A impossibilidade de copiar a vida é o que torna a vida valiosa. Um arquivo que pode ser copiado 1 milhão de vezes vale pouco. Um arquivo que existe apenas em uma cópia e que se autodestruirá em breve é infinitamente precioso. A morte, a impossibilidade de retorno e a impossibilidade de cópia são os guardiões do valor humano. Estamos chegando ao fim da nossa jornada. Vimos as barreiras térmicas, quânticas e filosóficas. O veredito parece claro. Ressuscitar os mortos é uma impossibilidade física. O que se foi, se foi. A entropia não devolve o que roubou. Mas o que isso significa para nós que ainda estamos vivos? Devemos nos desesperar? Devemos viver com medo do esquecimento? Na conclusão deste vídeo, A Beleza do Efêmero, quero oferecer uma perspectiva diferente. Quero argumentar que a finitude não é uma tragédia, mas a fonte de todo o significado. Vamos olhar para a morte não como um erro técnico, mas como a moldura que dá beleza à pintura da vida. Preparem-se para a reflexão final sobre o nosso lugar em um universo que não permite o replay. Chegamos ao fim da nossa longa e profunda jornada pelas fronteiras da vida e da morte. Começamos com a imagem de Frankenstein, com o sonho humano de desafiar o destino e reverter o processo de extinção. Ao longo desta 1 hora e 40 minutos, porém, fomos confrontados pelas leis mais rígidas e implacáveis do cosmos. Nós olhamos para a biologia e vimos que a entropia destrói a biblioteca da mente minutos após a morte, transformando a ordem complexa em caos térmico irreversível. Nós olhamos para a mecânica quântica e descobrimos o teorema da não-clonagem, que nos diz que a natureza protege a unicidade do indivíduo com uma criptografia inviolável, impedindo a cópia perfeita sem a destruição do original. E, finalmente, olhamos para a lógica e a filosofia, enfrentando o paradoxo do navio de Teseu, que nos mostrou que mesmo se a tecnologia funcionasse, a continuidade da consciência, o eu que sente e experimenta, seria quebrada, resultando em uma forma de suicídio altruísta em prol de uma cópia digital. O veredito da ciência parece sombrio. A física, a matemática e a termodinâmica conspiram em uníssono para nos dizer uma verdade dura. A morte é real. A morte é final. E a ressurreição, no sentido literal de restaurar a experiência subjetiva de quem partiu, é impossível. Para muitas pessoas, essa conclusão é terrível. Ela gera o que chamamos de terror existencial. Sentimos que, se não podemos viver para sempre, então nada importa. Se tudo o que somos vai desaparecer na fumaça da entropia, qual é o sentido de construir, de amar, de aprender? Mas eu, Michio Kaku, gostaria de oferecer uma perspectiva diferente.
uma perspectiva que nasce da física, mas que toca o sublime. Eu gostaria de argumentar que a impossibilidade da ressurreição não é uma maldição, mas uma bênção disfarçada. É a finitude que dá valor à existência. É o fato de que o filme não pode ser rebobinado que faz com que cada cena seja preciosa. Pense na economia básica. O que acontece quando algo existe em abundância infinita? O valor cai para zero. O ar é vital para a nossa sobrevivência, mas como ele está em toda parte, nós não pagamos por ele, nós não pensamos nele, nós o desperdiçamos. O ouro e os diamantes são valiosos precisamente porque são escassos. A vida opera sob a mesma lei de oferta e procura. Se fôssemos imortais, se pudéssemos ser ressuscitados infinitas vezes, cada momento da vida perderia o seu peso. Imagine um mundo onde você tem a garantia absoluta de viver 10 bilhões de anos. Você sentiria a urgência de dizer "eu te amo" para alguém hoje? Não. Você poderia dizer daqui a 1000 anos. Você sentiria a motivação para aprender a tocar violino, escrever um livro ou decifrar os mistérios do universo agora? Provavelmente não. A procrastinação se tornaria a norma eterna. Por que fazer hoje se eu tenho a eternidade? A morte é o prazo final do universo. É a existência da morte que cria a urgência. É a saber que o nosso tempo é limitado e que não há volta que nos empurra para fora da cama de manhã. A paixão, a ambição e a arte nascem da luta contra o tempo. Nós criamos beleza porque sabemos que não estaremos aqui para sempre para vê-la. Como disse o poeta, a beleza da flor está no fato de que ela murcha. Uma flor de plástico dura para sempre, mas não tem vida, não tem cheiro, não tem valor. Nós não somos flores de plástico. Somos orgânicos, frágeis e temporários, e é isso que nos torna magníficos. Além disso, a impossibilidade da ressurreição é o motor da evolução. Se a natureza tivesse resolvido o problema da morte há 3 bilhões de anos, o planeta ainda seria habitado apenas pelas primeiras bactérias imortais. A morte é a invenção mais inteligente da vida. A morte é o mecanismo de limpeza de cache da biologia. Ela retira de cena os modelos antigos para dar espaço ao novo. Nós morremos para que nossos filhos possam viver. Morremos para que novas combinações genéticas, novas ideias e novas culturas possam florescer. Um universo sem morte seria um universo estagnado, congelado no tempo, sem inovação, sem adaptação. Seria um museu de cera cósmico. A entropia, ao destruir o velho, libera os tijolos da matéria para serem remontados em novas formas de complexidade. Os átomos que formam o seu corpo hoje já pertenceram a estrelas que explodiram, a dinossauros que caminharam pela Terra e a oceanos antigos. Nós somos matéria reciclada. E quando morrermos, nossos átomos serão emprestados para formar as árvores, os pássaros e as crianças do futuro. Há uma beleza ecológica e física nessa reciclagem contínua. Nós não somos os donos da matéria. Somos apenas os seus guardiões temporários. Mas você pode perguntar, professor, e a minha mente? E as minhas ideias? Elas somem? Aqui entra a distinção entre a ressurreição física, impossível, e a imortalidade informacional, possível. Embora não possamos trazer de volta a sua consciência subjetiva, nós podemos preservar o eco da sua existência. Nós somos a única espécie capaz de viagem no tempo, através da informação. Quando você lê um livro de Albert Einstein ou ouve uma sinfonia de Beethoven, você está, de certa forma, ressuscitando uma parte da mente deles. A estrutura neural que criou aquelas obras virou pó há muito tempo, mas o padrão de informação que eles geraram, os memes, no sentido científico da palavra, sobreviveu e se replicou em milhões de outras mentes. Einstein está vivo na tecnologia GPS que usamos, que depende da sua relatividade geral. Newton está vivo em cada foguete que lançamos. Shakespeare está vivo em cada palco de teatro. Essa é a única imortalidade que a física permite. A imortalidade do impacto. Você não pode salvar o seu eu, mas pode salvar o que você fez. Você vive nos genes que passa para seus descendentes. Você vive nas lições que ensina aos seus alunos. Você vive na gentileza que mostrou a um estranho. Nós somos time binders, vinculadores do tempo. Nós pegamos o conhecimento do passado, o processamos e o enviamos para o futuro. Aceitar a impossibilidade da ressurreição pessoal nos obriga a focar no legado coletivo, nos obriga a plantar árvores em cuja sombra nunca nos sentaremos.
E isso é o auge da maturidade civilizatória. Há também um consolo na própria física do cosmos. Muitos futuristas vendem a ideia de que o upload de mente nos daria a vida eterna. Mas eles esquecem a lição final da termodinâmica. Até mesmo o universo vai morrer. Existe algo chamado morte térmica do universo, ou Big Freeze. Daqui a trilhões de anos, todas as estrelas se apagarão. Todos os buracos negros evaporarão. A temperatura do cosmos cairá para o zero absoluto. A entropia será máxima. Mesmo que você conseguisse fazer o upload da sua mente para um supercomputador indestrutível, esse computador precisaria de energia para funcionar. E no fim dos tempos, não haverá energia livre disponível. O computador desligará. A imortalidade tecnológica é apenas um adiamento. Pode durar 1000 anos, 1 milhão de anos, mas não é eterna. No grande esquema das coisas, a diferença entre viver 80 anos e viver 1 bilhão de anos é insignificante diante do infinito. O que importa não é a duração da onda, mas a altura da onda. O que importa é a intensidade, a qualidade, a profundidade da experiência. Não devemos invejar os computadores que podem ficar ligados por séculos em modo de espera. Devemos celebrar o fato de que somos seres conscientes, capazes de sentir amor, dor, curiosidade e admiração, mesmo que por um breve piscar de olhos cósmico. Nós somos a maneira do universo conhecer a si mesmo. Pense na improbabilidade de você estar aqui. Para você existir, seus ancestrais tiveram que sobreviver a predadores, pragas, eras do gelo e guerras. A cadeia ininterrupta de vida remonta a 4 bilhões de anos. Você ganhou a loteria cósmica contra probabilidades astronômicas. O fato de estarmos aqui, conscientes, discutindo a entropia da informação, é o verdadeiro milagre. Desperdiçar esse milagre, lamentando o fato de que ele vai acabar, é como chorar porque as férias vão terminar antes mesmo de aproveitá-las. A física nos diz que o adeus é definitivo. Não há backup na nuvem quântica. Não há botão de load game. Isso torna o agora a coisa mais preciosa do universo. Cada vez que você olha nos olhos de alguém que ama, você está vivendo um momento único que jamais, em toda a eternidade do espaço-tempo, se repetirá da mesma forma. O arranjo dos átomos, a luz, o sentimento, é um evento singular. A irreversibilidade da entropia consagra o momento presente. Então, qual é a mensagem final da ciência sobre a morte? Não espere pelos nanorobôs. Não deposite suas esperanças em um tanque de nitrogênio líquido no deserto. Não viva a sua vida esperando por uma salvação tecnológica que viola as leis da física. Viva agora. Use o seu conectoma enquanto ele está intacto e vibrante. Crie conexões fortes. Aprenda. Ame. Explore. Aceite que você é uma estrutura dissipativa, uma chama linda e temporária que queima a entropia para criar luz. E quando a hora chegar, quando a biblioteca tiver que fechar e os livros virarem cinzas, saiba que você cumpriu o seu papel na grande cadeia da complexidade. Você segurou a tocha da consciência contra a escuridão do universo por um breve momento e a passou adiante. Não há vergonha na finitude. As estrelas morrem, as galáxias morrem, até os prótons podem um dia decair. Nós somos filhos do cosmos e compartilhamos o destino do cosmos. Mas enquanto estamos aqui, que jornada extraordinária nós temos. Que privilégio é poder entender, mesmo que um pouco, as leis que nos criaram e as leis que nos destruirão. Eu sou o professor Michio Kaku. Obrigado por me acompanharem nesta exploração das fronteiras do impossível. Espero que, ao entenderem por que não podemos ressuscitar os mortos, vocês tenham aprendido a valorizar ainda mais os vivos. Olhem para o céu, olhem para os outros, e celebrem o milagre efêmero de existir. Até a próxima.